Muito bem, estamos aqui no Conecta Mais Notícias e hoje temos entrevista. Eu estou aqui com a Patrícia Donadello Lovison e com o Guido Denepote, que são os responsáveis voluntários pelo grupo Amigos do Trânsito aqui de Nova Prata. Bem-vindos ao Conecta Mais Web TV. Uma boa tarde. Boa tarde, Beto. Boa tarde. Vamos falar um pouco já desde o início sobre trânsito. Então, o mês de maio está marcado como Maio Amarelo. Fala um pouco para nós o que é esse Maio Amarelo. Falo eu? Pode ser. Pode ser? Tá, assim, o Maio Amarelo, na verdade, ele é um projeto da ONU com a OMS, né? Certo. Ele foi divulgado no dia 11 de maio de 2011, né? E é um projeto para vários países para trabalhar durante uma década a questão do trânsito, do índice de mortes e índice de acidente no trânsito, tá? Em vários países que pertencem à ONU, né? Então é por isso que se caracterizou o maio, o mês do trânsito, o Maio Amarelo no mundo inteiro, né? Sim. E agora, em relação aqui no caso de Nova Prata, foi criado esse projeto Amigos do Trânsito de Nova Prata. Isso. Como nasceu a ideia desse projeto? Então, há uns 2 anos atrás, né, Guido, um pouquinho mais talvez, o Guido nos procurou na secretaria que na época eu representava, que era a Secretaria de Trânsito, com essa ideia do projeto Amigos do Trânsito. Nós conversamos, aí por um período depois a gente ficou se falando, enfim, até lançar definitivamente o projeto, que também aconteceu no mês de maio, né, alusivo aí ao Maio Amarelo. Quando nós iniciamos as atividades, a gente iniciou no mês de maio também. No mês de maio também. Isso, também. E aí o Guido, acho que pode falar um pouquinho mais sobre o projeto, né, já que foi ele que nos trouxe a ideia, como cidadão pratense, assim. Qual foi o pensamento de trazer essa ideia de criar esse projeto aqui? Assim, ó, foi a pura necessidade, tá, que a gente, todos percebemos com relação à educação no trânsito na nossa cidade, né? O projeto Amigos do Trânsito, eu o vi pela primeira vez na cidade de Maringá, há 15 anos atrás, né, quando eu estudava lá, e conheci muito pouco e depois saí de lá a trabalho e acabei não conhecendo mais, né, não ouvindo mais falar do projeto. Aqui em Nova Prata teve um dia que eu tentei sair da minha casa por 3 vezes e não consegui porque tinha um carro estacionado na frente. Então fui sair primeiro para levar minha filha para a escola, aí tinha um carro na frente, aí tinha que procurar o dono do carro para tirar e conseguir deslocar até a escola. No mesmo dia, um pouco antes do almoço, também fui entrar em casa e não podia porque tinha um carro estacionado na frente, né? E assim, ó, e aqui no Rio Grande do Sul é notório a falta de efetivo da brigada. Eu acho muito ruim ter que ligar para a brigada para ir lá para tirar um carro na frente da sua casa. Não é esse vamos falar assim, o trabalho que a brigada deve fazer para a gente, né? Apesar de que é escopo deles, mas não deveria se focar nisso. Não, o foco deles é segurança, né? É segurança, né? E assim, a gente não precisa, a gente não pode ter essa falta de educação e trazer como consequência, tirar a brigada de uma questão do motivo de segurança para tirar um carro da frente da garagem, né? Então, coincidiu nesse dia, por 3 vezes eu não consegui entrar ou sair da minha casa, né? Lembrei do projeto, aí já, no mesmo dia eu procurei o pessoal da brigada, comentei com ele, falei que ia escrever um projeto, procurei o Ministério Público, procurei a Patrícia, que era a secretária do transporte, né, na época. Aí comecei a escrever o projeto e trocar algumas ideias com todas essas pessoas, né? Depois, com o projeto pronto, levamos à prefeitura e teve essa aprovação, essa adesão, né? Sim. Foi assim o motivo que nasceu, que surgiu o projeto. E quais ações que são feitas através do... Então, as ações são as seguintes, né? Nós temos agentes voluntários, né, que se cadastraram por um período que nós deixamos aberto o edital. Na verdade, o projeto ele virou uma lei municipal, né? Então, ficou instituído o projeto Amigos do Trânsito de Nova Prata por lei, né? E aí, nós abrimos editais de convocação de agentes. Quem quiser voluntariamente se cadastrar, não é remunerado para isso, né? A gente garante aí o sigilo de quem são as pessoas. São chamados de agentes. Isso, são chamados de agentes voluntários de trânsito. Então, na época, nós lançamos o edital, tivemos algumas indicações, né, de algumas entidades, a SIC, a Associação dos Motoristas, o DETRAN, e
quem mais? O Automóvel Clube e o pessoal do ciclismo. Então, todos esses nos indicaram pessoas. E, além dos indicados, nós temos também quem voluntariamente se cadastrou. E aí, como é que funciona o projeto? Como as pessoas podem fazer parte? No dia a dia, a pessoa vê, né, situações como essa do Guido, tenta sair da garagem, não consegue, ou vê alguém transportando crianças sem a devida cadeirinha, ou usando o cinto de segurança, ou no banco da frente, enfim. Nós elegemos, assim, 7 situações que a pessoa pode nos informar. Porque se nós abríssemos o leque para todos os tipos de infração, enviar a carta, ia ficar um pouco complicado para a gente até padronizar essa carta. Porque na carta que a gente encaminha, assim, aconteceu a infração. A pessoa registrou, o agente voluntário registrou, encaminhou lá para a prefeitura. Nós, ao invés de encaminharmos uma multa, né, nós encaminhamos uma carta educativa. Por exemplo, transportar a criança no banco da frente. Naquela carta a gente diz quantos são os acidentes que acontecem, quantas crianças já morreram em função disso, né, no mundo todo. É uma forma de conscientização. É uma forma de conscientização, exatamente. Então, o agente, o que ele tem que fazer? Anotar a placa, o dia, o horário e em que local aconteceu aquelas infrações que a gente determina que são controladas. E aí o restante é a prefeitura que faz, que é a compilação dos dados e encaminhar a carta por correio para a pessoa, né, através do endereço que ela tem cadastrado junto ao Detran, né? E aí a gente encaminha essa carta de conscientização. E como, por exemplo, se eu quiser, como eu posso fazer parte desse grupo? Eu tenho que tipo de requisitos eu vou ter que ter? Nós vamos abrir, né, na semana que vem, já vamos convidar aí quem está assistindo e que se interessou pelo projeto e queira participar. Na semana que vem a gente vai publicar um edital, abrindo prazo, né, pelo menos por 30 dias para quem quiser se inscrever. Os requisitos, eles são os seguintes: a pessoa tem que ter 18 anos, pelo menos, ter carteira de motorista, não ter tido nenhuma infração de trânsito nos últimos 6 meses, então a gente verifica isso também, e ser morador aqui da Nova Prata, tem que comprovar a residência em Nova Prata. Então, com essa documentação, cópia do comprovante de residência, cópia da carteira de habilitação, pode se inscrever na Secretaria de Administração, deixando essa documentação. Isso vai na prefeitura aqui em Nova Prata? Na prefeitura aqui da Nova Prata mesmo. E aí, depois dessa seleção, né, aí a gente entra em contato e procede, então, com a segunda fase, que é o treinamento, que daí o Guido pode conversar um pouquinho e falar para vocês. Assim, até antes de falar, né, é muito importante, esse agente voluntário, ele não vai colocar um colete, ele não vai sair da cidade, ele não vai parar de fazer o trabalho dele para ficar procurando alguma infração. Na verdade, assim, não é esse o objetivo, tá? O objetivo é a pessoa que é um agente voluntário, ela segue a sua vida normalmente, o seu cotidiano, tá? Vai levar o filho para a escola, viu ali alguma infração de trânsito, aí pega aqueles 30 segundos e faz essas anotações para mandar. Então, assim, é um trabalho que a gente fala trabalho voluntário, mas não dá trabalho, entendeu? Hoje é muito comum a pessoa ver alguma infração de trânsito, vai lá e posta no Facebook aquela infração, entendeu? Que não surte efeito. Então, na verdade, assim, o que a gente está fazendo? Ao invés de fazer isso, faz essa marcação, encaminha a prefeitura e a prefeitura vai mandar uma carta educativa para a pessoa, né? Esse é o principal. Agora, falando da segunda fase, tá? Nós temos o apoio de várias entidades, tá, na cidade. Foi um projeto muito bem recebido por todos, né? Então, nós temos o apoio do Ministério Público, temos o apoio da Brigada Militar, né? Então, quando a gente reúne agora esses novos agentes, né, o sargento da Brigada Militar ele vai até a gente marca o dia, lá é uma hora e meia, e ele ministra um pequeno treinamento aos agentes, tá? Porque, assim, esse agente voluntário, ele não é uma autoridade em lei de trânsito, na verdade, tá? Ele só é um agente, uma pessoa que vai fazer aquela anotação sem que até que o infrator perceba. Se tiver o risco do infrator perceber, não é para fazer a marcação, para sair do local, enfim. Então, esse tipo de treinamento a gente recebe da Brigada Militar, os agentes vão receber da Brigada Militar, que assim, tem que ser uma coisa bem leve, uma coisa extremamente educativa, tá? É esse o objetivo. A conscientização da pessoa, uma conscientização. Tá? Porque, assim, às vezes, quando a gente está com um filho solto no carro, para a gente está normal, porque todos os dias eu estou fazendo aquilo e não está acontecendo nada. Quando você recebe ali dados estatísticos, falando, olha, no Brasil, 1.300 crianças morrem, né, todos os anos no Brasil por falta de cinto,
o pai começa a se conscientizar e começa a mudar um pouco o seu hábito. Mesma coisa com o celular, dirigindo com o celular, entendeu? Então, na verdade, assim, ó, é uma questão realmente educativa, tá? De conscientização, e nessas cartas vão dados estatísticos, né? Falando, olha, se você fosse pego pela Brigada Militar, seria uma multa, tantos pontos, o valor seria tal, entendeu? Poderia trazer como consequência coisas piores. Então, é isso que a carta fala para a pessoa. Isso é bom, cara. Isso é bom saber. Para todo mundo é bom saber isso. Muito importante. Né? E em relação a... Vocês têm uma fanpage, inclusive, né? Temos. Como as pessoas podem acessar isso? É Amigos do Trânsito. Amigos do Trânsito. Amigos do Trânsito Nova Prata, né? Essa é a nossa página. Tem aí algumas informações, a gente coloca alguns vídeos, né? Algumas situações. E quando nós temos, assim, dados no final de algum período, 6 meses, 1 ano, enfim, a gente também coloca lá quais foram as principais infrações, quais foram, quantas cartas foram encaminhadas, né? Então, tem essa página também que nos auxilia, né? E aí as pessoas que tiverem interesse também podem curtir lá e ficar por dentro aí das informações. Até uma coisa importante, né? A gente tem o que de 800 a 1.000 cartas enviadas aqui em Nova Prata, né? Também, a cada período, a gente pega esses dados, tá? Com a placa, com as infrações, os endereços que ocorreram as maiores incidências, e entregamos aquilo para a Brigada Militar. Tá? Aí fica a critério deles também fazer ações naqueles entornos, porque assim é um dado que não tem, a cidade não tem, só tem os boletins de ocorrência, né? Aquilo ali vira para eles uma fonte de dados onde que eles podem atuar mais e que tipo de infração. Estatística Exatamente, pontos, uma estatística que não existia na cidade, né? É onde tem mais problemas, né? A gente consegue identificar através desses controles, dessas cartas, né? E também, assim, a gente utiliza, né, até para ver, porque várias vezes a gente vê, assim, 4 cartas, 5 cartas para a mesma pessoa, né? Então, complicado, às né? vezes a gente tá lá fazendo, a gente diz, mas meu Deus, de novo isso. E é normalmente a mesma infração. Então, tem sim aquelas pessoas que se conscientizam recebendo a carta, e tem outras que eu acho que só multando mesmo, que não vai ter o que fazer. Né? E aí essa informação, que nem o Guido disse, vai para a Brigada, né? E eles podem utilizar da forma que eles entenderem melhor, né? E a gente já teve situações assim, teve um caso bem no início do projeto, que nós enviamos uma carta para São Paulo e a pessoa me ligou depois, dizendo que tinha recebido e que agradecia porque o carro dele tinha sido furtado lá em São Paulo. E que ele não tinha nem ideia de onde o carro pudesse estar. E ele estava aqui em Nova Prata, ou pelo menos passou por Nova Prata, né? E aí isso também acabou facilitando um pouquinho a busca dele por esse carro. E tem outras situações, assim, de adolescentes que saíram com o carro e que a mãe estava trabalhando e que não tinha nem noção de que isso acontecia. Então, tem várias situações que são gratificantes, assim, de a gente ter iniciado e fazer parte desse projeto. Né? E tem pessoas que nos procuram dando um feedback bem positivo, né? Isso aí. É legal. E é lógico, tem outras que não se conscientizam, tem outras que realmente aí sim é caso da Brigada Militar. A Brigada intervir, no caso, né? A Brigada intervir. Mas tem muitos feedbacks que a gente recebe, assim, importante, os agentes, tá? Não tem nome, eles não aparecem, ninguém sabe quem são os agentes, somente nós que trabalhamos, né? Então, aí sim, as pessoas, como sabem que nós fazemos parte do projeto, vêm dar esses feedbacks pra gente. Agora, os agentes não, são anônimos, tá? Somente nós temos as informações de quem são, tá? Tem um critério bem legal. Quantas pessoas já fazem parte? Hoje nós estamos em 16. 16. E estão abrindo o digital para mais pessoas participarem. Agora substituir, na verdade, substitui, né? Porque são mandatos, né, vamos dizer, de 2 anos e que eles podem continuar caso eles queiram. Mas a gente tem visto já agora, findando esse então prazo... Então existe um número X de pessoas que trabalham? 20. São 20 pessoas, até 20 pessoas. Até 20 pessoas. E não existe só em Nova Prata esse grupo? Sim, na região é só esse projeto Amigos, eu acho que no estado Amigos do inteiro, Trânsito? no estado inteiro. No estado só Nova Prata existe? Pelo menos que a gente tem conhecimento, sim. É uma coisa que outras cidades poderiam com certeza. ter, né? Teve 2 pessoas de outras cidades que entraram em contato pedindo o projeto e nós encaminhamos. Pelo menos a gente não tem conhecimento se aquilo se efetivou, se eles conseguiram implantar o projeto. Né? Mas pelo menos daqui de informação que nós temos, só no Rio Grande do Sul, só Nova Prata. Divulga para a cidade.
Isso aí divulga a cidade. Sim. Na verdade, uma pessoa que vem de fora, vem de outro estado, comete uma infração aqui e recebe lá na casa dela uma carta educativa, isso é muito legal, chama muito a atenção positiva da cidade. Tá? Então, até isso como benefício é legal o projeto. Muito bom isso. Mais alguma coisa que você queira divulgar? Convidar as pessoas para participar, também para se inscreverem como voluntários novos, como novos voluntários, né? Isso, a gente gostaria de aproveitar, então, né, a oportunidade e convidar quem se interessou pelo projeto, que queira mais informações também, pode entrar em contato, então, conosco na Secretaria de Administração, pode ser comigo ou com o Guido, né, ou também na página do Amigos do Trânsito, que tem algumas informações lá. Então, a partir de segunda, ficam abertas as inscrições, a gente convida quem tem interesse e reforça, né, a questão do anonimato, porque isso a gente preza muito, nós tratamos as pessoas como códigos, né, a gente nem pede o nome no formulário, é sempre um códigozinho que vem para a gente saber quem fez e para manter aí essa situação, porque às vezes a gente sabe que pode ocasionar aí daqui a pouco algum desconforto com o vizinho, com o parente, com sei lá, então a gente mantém essa questão do nome das pessoas bem sigiloso, podem ficar tranquilos com relação a isso. Então é isso, Guido. Está feito o convite, né? E mesmo que se a pessoa não quiser participar, né, se policiem, né, sejam gentil no trânsito, enfim, se tem alguém saindo de uma vaga, espere a pessoa sair, tirar o carro. Gentileza gera gentileza, né? Então não precisa participar do projeto, né, mas vamos nos policiar, né? Vamos fazer da nossa cidade um trânsito melhor. Precisa. Tem um dado bem, eu esqueci de comentar no começo. Há 10 anos atrás aqui, 2007, tinha pouco mais de 10 mil carros. Hoje está próximo a 19 mil. 19 mil, então quase que dobrou. Quase que dobrou. Nesses últimos 10 anos. Deus. As ruas são as mesmas, as vagas de estacionamento são as mesmas, né? Então assim, ó, um caos, né? O volume de carro é muito, mas assim, agora cabe a gente também ter um pouco mais de tranquilidade no trânsito, não utilizar o celular quando está dirigindo, né? É importante a gente se adequar à nossa realidade. As ruas não vão mudar, não vai surgir vaga do dia para a noite. Então a gente tem que se policiar. Né? Não precisa fazer parte do projeto, mas dirigindo um carro faz parte do trânsito da cidade. Então a pessoa tem que se policiar. Ok, gente. Obrigado pelas informações que trouxeram para nós. Sempre importante, né, a gente ficar aqui divulgando esse tipo de ideia que sempre acrescenta, né? Ok, perfeito. Obrigado. A gente que agradece a oportunidade. Muito obrigada. Tá ok. Eu estive aqui então com o Guido Denipotti e a Patrícia Donadello Lobison, que são pessoas voluntárias e responsáveis pelo grupo aqui, Amigos do Trânsito de Nova Prata. E você segue acompanhando a programação da Conecta Mais Web TV.